Olá pessoal, trago para vocês hoje toalhinha de boca com acabamento com viés. Olha só que graça que fica, bem costuradinho. Aqui eu fechei ela só, né? E daí virei do lado direito e rebati a costura. Então ela ficou bem costurada, não vai desfiar nada. Eu nunca tinha feito acabamento com viés, foi a primeira vez, gostei do resultado, tá? E a toalhinha de boca, essa aqui eu fiz as preguinhas inteiras também. Essa aqui eu só fiz um lado, como vocês estão vendo. E também fiz o acabamento com viés toda atrás. Vocês vão ver passo a passo como eu vou fazer essa toalhinha e essa aqui, tá? Super fácil, gostoso de fazer, vocês vão gostar. Então vamos lá? Vamos costurar. Então vamos lá, olha só. Peguei a minha fralda, né? Ela é um tamanho padrão e ela é dupla, como estou mostrando para vocês. Eu vou dobrar ela no meio, tá? Já tá com o sinal da dobra e vou cortar com a tesoura. Eu vou fazer duas toalhinhas de boca com uma fralda. Então agora eu vou deixar ela no avesso, porque eu vou costurar. Então eu vou deixar no avesso, vou costurar em toda a volta, vou costurar até na dobra, onde tá dobrada, eu vou costurar também para sentar a costura e vou deixar uma aberturinha para poder desvirar. Então você deixa em qualquer lugar uma aberturinha, né? Que a gente vai costurar, ela tá dupla, né? Para desvirar. Isso eu vou fazer nas duas fraldas, tá? Vou colocar essa aqui também do lado avesso. Né, com o avesso para dentro, com o avesso para fora, como vocês estão vendo aí, direito com direito, e vou fazer uma costura em toda a volta e deixar uma aberturinha, né? Para a gente poder desvirar a nossa fralda, assim ela não vai desfiar e um acabamento também diferenciado, né? Vou pegar esse tecido rosa, ele tem 1,10 m de comprimento, e eu vou cortar 3 tiras, tá? Então eu já coloquei ali, vi mais ou menos o tamanho que vai ficar. Né, o tamanho do meu quadrado e o tamanho do meu tecido, que é 1,10 m. Então eu vou cortar 3 tiras de 6 de largura, que vai dar para fazer essa fralda com as preguinhas tudo em volta e mais as preguinhas da outra fralda. Então vai dar para fazer as duas fraldas com 3 tiras de 1,10 m. E eu vou cortar com 6 de largura. Então, eu vou acertar essa parte que tá torta, né? Pra depois eu começar a tirar as minhas tiras de 6 de largura. Então, deixa retinho, né? Gente, esse cortador que eu tenho, olha, sem mentira nenhuma, ele tem 10 anos. Eu nunca troquei o fio, né? E ele corta com uma beleza. Vocês podem ver que ele é bem simples, tá? Mas eu só corto tecido, não corto outra coisa com ele, sabe? Só tecido. Então, eu vou cortar minhas tiras de 6 de largura. Se você quer cortar outras coisas, a manta com um cortador circular, então você tem que ter um cortador circular só para isso. Que nem eu faço com as minhas tesouras. As minhas tesouras, o que é de cortar tecido é para cortar tecido, o que é para cortar manta é para cortar manta, então eu não misturo para não perder o meu fio, tá? Então, eu vou cortar minhas 3 tiras de 6 de largura, tá? E agora a gente vai emendar, né? Vou mostrar para vocês aqui na mesa, né? Mas eu vou emendar lá na máquina, né? A gente vai colocar avesso com avesso, né? A gente vai fazer uma costura francesa, né? Para essa costura não aparecer, para ficar com um acabamento bem legal. Então, vou emendar elas, como eu tô mostrando para vocês, né? Vou emendar as 3 tiras. Vai dar para fazer as preguinhas da fralda, aquela que é inteira, e vai sobrar um pedaço para fazer a outra. E eu vou colocar esse bordadinho inglês, que ele tem 2 e pouco de largura, né? Não chega a ter 3 de largura, pra gente colocar no nossas preguinhas. Então, vamos lá pra máquina agora.
Então, gente, vamos costurar avesso com avesso, depois a gente vai virar e costurar direito com direito, tá? A gente faz aquela costura embutida para não ficar aparecendo ali nossa emenda, não desfiar nossas preguinhas, né? Então, a gente costura assim. Como tá na orelha do tecido, eu vou cortar essas pontas ali e vou virar do outro lado agora e vou costurar, tá bom? Então, gente, fica dessa maneira, bem costuradinho, né? Olha só. E agora eu vou continuar costurando ali meu bordadinho inglês, que eu já tava costurando, né? A gente costura ali direito com direito, tá? É direito com direito, dessa maneira, tá? E a gente vai costurar agora, tá? Até o final. Então, pessoal, já terminei, vou cortar ali meu bordadinho, né? Essa parte eu vou passar no overlock, tá? Mas vocês podem fazer no zigue-zague também, tá? Essa parte que eu tô mostrando pra vocês ali, tá? Pra fazer um acabamento, tá? Então, vou passar no overlock. Você pode passar no zigue-zague, tá? Essa parte eu vou reservar e vou pegar a minha fralda ali e vou costurar ela toda a volta, né? E vou deixar uma aberturinha para desvirar, como eu falei para vocês. Vocês vão me acompanhar aí, só vou trocar a linha, vou colocar branca. Então, gente, eu vou trocar a linha, vou colocar branca, né? Tava rosa, porque eu costurei por lá de dentro, né? Eu fechei, não aparece, agora vai aparecer, né? Então, eu vou fazer um pesponto, vou fechar aqui aquela aberturinha que eu deixei, né? E agora, a gente vai acertar bem bonitinho a nossa fralda, veja que ela ficou dupla, e vamos costurar as nossas preguinhas, tá? Então, gente, já passei no overlock, olha só, ficou assim, né? Então, agora eu vou costurar, rebatendo, né? Arrumando assim, desse jeito, e fazer uma costura em cima, né? Pra rebater nossa costura, pra assentar o nosso bordadinho inglês. Vou trocar a linha da máquina e já volto.
Então, gente, agora a gente vai costurar as nossas preguinhas, tá? De uma maneira bem legal e bem fácil, tá? Então, vamos lá. A gente pode começar em qualquer lugar ou naquela parte que a gente fechou, né? Então, a gente vai deixar um pedacinho sobrando, né? Sem costurar, porque a gente vai emendar depois, daí a gente vai fazer um acabamento bem legal. Então, vamos deixar uma partezinha sobrando e vamos começar a costurar fazendo a nossa preguinha, tá? A nossa preguinha a gente vai fazer de um lado e do outro. Quando chegar nos cantinhos, a gente vai fazer preguinhas mais pertinho para fazer a curva, né? Então, ó, arrumei dessa maneira, tá? Vou costurar. E agora eu faço ao contrário, ó, dessa maneira, ó. Ó, veja como que ficou. Agora, de novo, ao contrário dela, tá? E agora a gente vai fazer preguinhas pequenininhas para fazer o nosso cantinho, né? O cantinho tem que ser bastante preguinha, pelo menos 6 preguinhas, 3 cada lado, para fazer a curva, né? Fazer o canto, né? Para não ficar feio nem amontoado, ou repuxando as nossas preguinhas. Então, a gente faz dessa maneira. Sempre quando chega nos cantos, qualquer coisa que tu for fazer, tem que fazer mais preguinha, olha só. Daí fica assim, ó, tá? E agora eu vou continuar fazendo dessa maneira, fazendo aquelas pregas grandes, né? Mas no meio eu faço assim, ó, viro para um lado, costuro, e depois a outra eu vou virar do lado ao contrário. Mas isso aí é você que manda. Você vai fazer as preguinhas do jeito que você quiser. Eu tô fazendo esse modelinho, mas vocês podem fazer tudo de um lado só também, as preguinhas, como eu já fiz aqui no canal, já tenho já. Então, é vocês que mandam. Aí é só uma ideia para vocês, tá bom? Olha só, fica assim. Agora a gente vai chegar nos cantinhos e vamos fazer preguinhas bem pequenininhas de novo, né, para fazer o nosso canto. Então, agora a gente vai fazer aquela emenda, né? Como a gente fez nas outras, né? De fazer ao contrário, avesso com avesso, depois vira e faz direito com direito. Então, tá avesso com avesso, faz uma costura com retrocesso no começo e no final. E depois a gente vira dessa maneira e costura também,
sempre com retrocesso no começo e no final para não desmanchar nossa costura. E está pronto, gente. A gente vai fazer agora o acabamento atrás com viés, pra gente esconder esse tecido ali pra não desfiar, né? Então, a fralda tá costurada certinho, mas nossas preguinhas não. Então, a gente vai colocar o viés ali, vou mostrar pra vocês passo a passo. Então, eu tô usando aquele viés que é o mais largo que tem. Vou colocar ele dessa maneira, vou abrir e vou fazer bem na vinca. Então, fazendo nas costas das nossas preguinhas. Vou costurar o viés, deixando no pedacinho sem costurar, que a gente vai fazer o acabamento depois. Então, vou abrir e vou costurar em toda a volta com o viés. Vocês vão me acompanhar aí. Então, com o viés comprado, ele é muito bom de costurar, porque ele cede um pouquinho na curva ali, na quina. Se você puxar, ele obedece o desenho do tecido ali, no caso, né? Você pode fazer dessa maneira que eu fiz, ou tu pode fazer, tipo, imitando um canto mitrado, quando estiver costurando o viés. Então, da maneira que tu fizer, vai ficar bom. Eu deixei assim. Aqui eu vou fazer diferente só pra vocês verem, ó. Vou imitar o cantinho mitrado, ó. Tá? Então, você pode fazer de qualquer maneira. Ele vai ficar, não vai aparecer, lógico, né? Ele vai ficar nas costas, mas tem que estar bem costuradinho, o acabamento bem feito, né? Porque é uma toalhinha de boca, né? Então, tem que estar bem costuradinho. Agora, eu vou fazer o acabamento ali, ó. Por isso que eu deixei sobrando, sem costurar. E a gente agora vai fechar ali. E a gente vai virar depois, né? O viés e rebater para fazer o acabamento. Então, gente, tudo é muito simples, tá? Nada difícil. Então, agora a gente vai virar, tá? Dessa maneira e vamos costurar. Vamos achar a parte que a gente fez aquela emenda, né? E vamos costurar. Vamos começar na emenda, né? Então, vamos lá. Vamos cobrir aquela costura ali, fazer o acabamento na nossa toalhinha. Então, já tá costurado, veja que ele assenta, ele fica bem bonitinho, né? Fica uma graça a nossa toalha, né? Agora, a gente vai costurar
pro lado de dentro. A gente vai rebater esse viés, né? Para ele assentar dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. Então vamos lá, vamos costurar em toda a volta. Então, vocês vão me acompanhar aí, né? Vai ser o mesmo processo que eu fiz na outra, né? Vou costurar em toda a volta, deixar uma aberturinha, vou desvirar. Só que ao contrário da outra, eu vou rebater essa costura depois em toda a volta para fazer o acabamento. Depois eu vou costurar a nossa preguinha, né? Que vai ser só de um lado, tá bom? E vocês vão me acompanhar aí. Então, agora a gente vai desvirar, né, acertar bem certinho os cantinhos e a gente vai rebater essa costura, fechando também essa parte que eu tô desvirando, né? A gente vai costurar em toda a volta dela. Então, gente, é uma delícia costurar, né? A gente costura porque a gente gosta, né? A gente faz com amor. Tanto faz um pezinho de máquina em toda a volta, né? Bem certinho pra ficar retinho, porque vai ficar assim só, tá? Essa parte do acabamento vai ficar assim. E agora a gente vai costurar as nossas preguinhas, tá? Vamos escolher esse lado, que esse lado ali ele tem uma parte que era a orelha da fralda, né? Então, eu vou fazer a bainha nesse pedaço que sobrou dos dois lados, para não desfiar. Então, a gente faz aquela dobrinha, né? Uma vez, mais uma vez, e faz um retrocesso no começo e no final, os dois lados. E a gente vai fazer aquela preguinha que a gente fez no meio da nossa toalhinha, né? E vocês vão me acompanhar aí.
Então, gente, vocês viram, ficou uma graça, né? Agora a gente vai fazer o acabamento com viés também. A gente vai pegar nosso viés, né? Vamos abrir, né? Aquele viés mais largo, como eu falei pra vocês. A gente vai dobrar uma parte pra dentro ali pra fazer o acabamento, ó. Dessa maneira, dobra. E vamos costurar. Então, gente, agora a gente vai virar, né? Dobra, olha só. Vamos esconder aquela costura ali, ó. Vai ficar com o acabamento. O viés, quando ele é novo, ele é meio durinho, porque ele tem uma goma, né? Então, ele vai deixar a fralda um pouquinho durinha na parte ali do viés. Mas depois que for lavada, ele já sai a goma e ele fica molinho, tá? Agora a gente vai rebater que nem a gente fez na outra, ó. A gente vai fazer aquela costura, né? Rebatendo, né? Pra ficar bonitinho, assentar ali o nosso viés, né? É isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um joinha lá para ajudar. Se inscreva aí no canal, quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre no canal curtindo, comentando. E até um próximo vídeo. Bye, bye.